qual que é a principal diferença, né, entre o topográfico e o Civil 3D? O topográfico, ele é um software, né, que faz cálculos topográficos, faz curvas de nível, faz desenho de projeto geométrico, faz cálculos de volume, seções, notas de serviço e muito mais. Foi um software que foi muito utilizado aí, até hoje, né, ainda é muito utilizado, né, no mercado ainda tem muita gente que utiliza o topográfico. Era um software que resolvia o problema até determinado tempo. Só que depois, né, a gente teve aí o surgimento do Civil 3D, que veio substituindo ele aos poucos, que veio tomando o lugar dele aos poucos. E isso fez com que o topográfico, né, que não foi atualizado, ficasse obsoleto. Hoje em dia, né, eles até tentaram dar uma incorporada nele, tal, deu uma melhorada, né, mas ainda assim está ficando obsoleto. E eu vou mostrar para vocês aqui por que, que o Civil 3D, né, tomou o lugar dele, por que, que o Civil 3D fez essa substituição aí. Então, vimos aqui, ó, topográfico tem essas funções, que até executa bem essas funções. Então, ele desenha de projeto geométrico, extração aí de perfil longitudinal, traçado, estaqueamento e tudo mais. De uma forma limitada, ele consegue trazer isso aqui para mim. Beleza. Agora, o que a gente consegue fazer aqui no Civil 3D? Além de tudo isso, né, cálculos topográficos, curvas de nível, projeto geométrico, a gente consegue fazer também todo o projeto de terraplenagem, cálculo de volume, seções, nota de serviço, e aí, a partir daí, é que entra, né, o diferencial do Civil 3D, né, em questão de volume de solução. Ou seja, a gente tem projeto de pavimentação, projeto de drenagem, projeto de esgoto, projeto de abastecimento de água. Você consegue vincular um projeto, né, cada projeto desse aí com o outro. Então, isso facilita demais. Por quê? Porque você tem aí a possibilidade de interligar a terraplenagem com a drenagem com o esgoto com o abastecimento de água. Então, você tem essa possibilidade, né, de engrenar aí e vincular um projeto com o outro. Por quê? Porque isso facilita muito a revisão, facilita que a gente tenha aí velocidade na hora de desenvolver o projeto. E essa velocidade é o que vai trazer a produtividade, né, para o profissional ali e é o ponto também o quê? Que vai trazer o diferencial para o projetista, o diferencial do usuário. Quando eu falo, né, projetista, eu estou falando também de topógrafos, de técnicos, de estagiários, não estou falando só daquele projetista sênior, né? Não estou falando só daquele cara que tem ali um grau de instrução maior, não. Eu estou falando daquele profissional ali que faz desde, né, os cálculos topográficos até requisitos, né, até produtos mais avançados aí do Civil 3D, tá certo? Ainda mais, a gente consegue também extrair relatórios diversos, ou seja, relatório de quadro de curva, relatório de coordenadas, relatório de pontos, relatório de superfície, relatório de lotes, que mais? Relatório de tubulações, né, dimensionar a drenagem dentro do Civil 3D, tabelas, né, eu consigo extrair todas essas tabelas dentro da ferramenta também, e ainda aplica o conceito BIM, ou seja, eu consigo integrar tudo isso dentro de uma única ferramenta. Então, não tem como você disputar, né, você comparar as funcionalidades que um software 2D tem, como o Topograph e os demais aí, similares do mercado, com essa quantidade de função. Beleza, Rafael, para eu trabalhar com Civil 3D, tem como pular uma etapa dessa, né, de algum projeto, tem como escapar, ou eu preciso saber todas as disciplinas de projeto para trabalhar com Civil 3D? Não, você não precisa saber todas. Dentro, né, do meu método de ensino, eu explico que, cara, existe algumas disciplinas dessas, né, algumas ferramentas dessas que são o quê? Pré-requisitos, tá, para outras ferramentas. Ou seja, não tem como você trabalhar com drenagem, por exemplo, no Civil 3D, sem entender de topografia, sem entender de terraplenagem. Por quê? Porque é um pré-requisito, você vai precisar daquelas ferramentas. Mas você pode, por exemplo, se você é uma pessoa que só trabalha com terraplenagem, você não vai precisar primeiro, né, estudar tudo até aprender drenagem, esgoto e abastecimento de água, para depois começar no Civil 3D. Você vai aprender até a parte da terraplenagem. E aí, quando você aprende a parte da topografia, a parte do processamento de dados ali dentro do Civil 3D, já é o primeiro passo que você pode dar, né, já de atuação no mercado usando a ferramenta, né, usando o Civil 3D, fazendo planta topográfica, fazendo cálculo de volume, seções, medição de obra, né, volume simples, acumulado, nota de serviço, tudo isso você já consegue fazer dentro do Civil 3D, sem precisar
dominar a ferramenta de abastecimento de água, de esgoto, drenagem, por exemplo. Então, você tem esse caminho aí que você pode meio que atalhar. Entendemos aqui, então, as grandes diferenças, né, onde você consegue perceber aqui a quantidade de recursos. Beleza, Rafael, mas hoje eu só trabalho com uma parte dessas ferramentas, né? Eu só trabalho com uma parte desses recursos. Qual que ainda é a vantagem de eu migrar para o Civil 3D ou continuar usando essa ferramenta, a mesma ferramenta que eu ainda uso, né? No caso aqui que a gente está falando topográfico. Existe diferença, né? Existe vantagem em migrar para o Civil 3D, mesmo eu usando somente os recursos de terraplenagem, por exemplo, existe vantagens, principalmente a automação do projeto, a extração de relatório, a extração de quantidade, né, a velocidade que você consegue desenvolver o projeto. Tudo isso, né? Tudo isso é questão de você ver vantagem dentro do Civil 3D. Uma coisa que a gente não vê nas outras ferramentas é isso aqui, ó, que até gera um pouco de confusão, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui um exemplo onde a gente não consegue, né, fazer em outra ferramenta a não ser um Civil 3D. Isso aqui, ó. Olha só. Aqui é um projeto de terraplenagem, certo? Um projeto de terraplenagem em volta, né, de uma lagoa. Olha só que interessante aqui, né? Se você aproximar aqui, né, se você der um zoom aqui na seção, né, até com 100% aqui, que é a forma como que ela foi impressa, né? Você consegue, vou aproximar mais, você consegue ver as camadas do pavimento. Ou seja, você consegue ver aqui cada camada do paviés, a camada do colchão de areia, a camada da base, né? Tudo isso a gente consegue visualizar na seção transversal. Eu consigo visualizar também, ó, a valeta de drenagem aqui nesse ponto. Ou seja, esses elementos, galera, esses elementos aqui, eu não consigo modelar em outras ferramentas. Por quê? Porque a maioria das outras ferramentas, o que que elas fazem, né? Eu quero fazer um projeto de terraplenagem. Aí você faz um traçado, faz um eixo, faz um perfil longitudinal, e aí você, posteriormente, extrai, né, as suas seções, calcula o volume e tudo mais. Só que você não consegue juntar o projeto de pavimentação que influencia diretamente ali dentro do projeto de terraplenagem, você não consegue juntar ele. Então, às vezes, você vai fazer um projeto de terraplenagem, né, em outra ferramenta, você tem que ficar modificando a seção para conseguir chegar no volume correto, no volume mais próximo ali. Quando você faz dentro do Civil 3D, eu já insiro, por exemplo, até as peças de drenagem que vão influenciar na terraplenagem. Por exemplo, essa valeta aqui, ó, é uma valeta que vai ter que ser terraplenada, né? Vai ter que ser escavada. Então, se eu não considero essa valeta aqui na terraplenagem, né, eu vou ter que cortar depois, né? Eu vou ter que fazer algum ajuste de obra depois. Por exemplo, aqui eu tenho também essa questão dos meio-fio, das camadas de pavimentação e tudo mais. Então, eu já vou considerando isso no meu projeto, e isso vai tornando o meu projeto já integrado, terraplenagem, pavimentação, drenagem. Então, esse é um dos exemplos, né, que eu faço, né, com que o Civil 3D mostra, né, onde ele é superior, ou seja, ele integra um projeto com o outro. Não é um projeto de terraplenagem aqui, não é um projeto de drenagem ali, não é um projeto de pavimentação aqui. Ou seja, é ferramentas, né, integradas, projetos integrados que já calculam automaticamente para você a influência que um projeto tem no outro. Então, basicamente, né? E você, obviamente, né, exporta as mesmas peças, né, que você usaria, por exemplo, aqui tem um perfil longitudinal, que você tem as rampas, né, ó, 6%, 6%, né? Você consegue colocar um exagero vertical nele. Enfim, tudo isso faz com que a gente tenha aí uma certa automação no projeto, né? Olha só que interessante, aqui nesse projeto, ó, eu tenho o grade da pavimentação, do pavimento acabado, que é essa linha magenta. Eu tenho aqui o meu grade da terraplenagem, né, que é essa linhazinha tracejada em amarelo, e o terreno natural em verde, tá? Isso porque o Civil 3D já possibilita, né, que eu jogue esses dois grades automaticamente para eu calcular o corte e o aterro com base na minha terraplenagem, né? Então, já tem aqui até a especificação, pavimento acabado e terraplenagem.
tá? Então, isso facilita muito porque eu já tenho isso automático, tá? Os quadros de curva, né? Onde já sai também automaticamente os quadrinhos de curva, não preciso fazer isso de maneira manual, né? Aqui as sessões em aterro, né? Fica bem bacana aí a beleza do negócio, né? A apresentação das sessões também fica bonito, né? Muita gente acha que no Civil 3D não tem como você apresentar o projeto customizado, né? O projeto bonito. E sim, tem como você apresentar desde que você saiba utilizar ele ali certinho, né? Tem as tabelinhas de volume, né? Com as quantidades de volume. Enfim, então tudo isso aqui possibilita, né, que eu automatize o Civil 3D. Beleza? Então, essa é uma pergunta que eu recebo. Rafael, mas se eu quiser customizar, se eu quiser mudar as cores, né? Se eu quiser deixar ele com a minha cara, tem como? Tem como eu fazer isso? Tem como, né? Tem como você ajustar tudo isso dentro do Civil 3D. Ou seja, você pode deixar com as cores que você quiser. Aqui eu vou dar um zoom bem aproximado para mostrar que a gente consegue deixar tudo isso bem bonitinho, né? Bem customizado. Aqui está no jeito que vai imprimir, ó. Não vai aparecer com a resolução perfeita na sua tela, mas dá para você ter uma noção do que você consegue produzir aqui dentro do Civil 3D. Beleza? Então, além de você conseguir produzir todos esses tipos de projeto dentro do Civil 3D, você consegue deixar o projeto mais bonito. E isso é uma grande vantagem também. Né? Isso é uma grande vantagem. Por quê? O projeto mais bonito, ele vende mais. Então, você consegue ter essa apresentação de maneira mais realística ali, né? Essa apresentação de maneira mais bonita. Então, além das plantas, você consegue também apresentar, né? Fazer uma apresentação de cada elemento do Civil 3D de maneira customizada, onde você deixa ele ali muito mais bonito ou com a sua cara, do jeito que você quiser. Então, a gente viu aqui ó, as principais diferenças dos softwares tradicionais, onde eu consigo fazer uma determinada quantidade, né, de funções e a quantidade de funções que o Civil 3D tem para mim. Então, eu consigo fazer, além de tudo isso, pavimentação, drenagem, terraplenagem, esgoto, abastecimento de água, né, e muito mais. Quando eu vejo que eu posso fazer tudo isso, o que acontece? Eu tenho a possibilidade ali de vender outros projetos para o meu cliente. Ah, Rafael, mas eu não sei fazer drenagem, eu não sei fazer esgoto, eu não sei fazer abastecimento de água. Eu também não sabia, não nasci sabendo, aprendi, tá? Então ninguém nasce sabendo. Se você não sabe, eu também não sabia, né? E eu não sou o cara mais velho do mundo, mais experiente do mundo. Tem centenas de projetistas aí, milhares, né, que são muito mais velhos que eu. Mas isso não importa. O que importa é o quê? É o método que eu desenvolvi de aprendizado, os projetos que eu já desenvolvi, o portfólio que eu tenho. Então, isso não influencia. Se você é uma pessoa nova, eu não tenho experiência. Cara, nem tudo é experiência. Primeiro você tem que aprender. O primeiro passo que você tem que dar é começar a desenvolver os seus projetos no Civil 3D. Ponto.